Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Eu gostaria de falar, pode botar a imagem, do fogo. Todos nós sabemos que esse fogo é Deus, é o Espírito Santo. E esse fogo, ele já habita dentro de nós. Aleluia. E a primeira vez que Deus se manifestou em forma de fogo foi em Êxodo capítulo 3. Você que está com a sua Bíblia, se você não tem, você pede aí o teu amigo para poder permitir que você leia junto com ele. E Êxodo capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, ao Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama fogo. Repita comigo, fogo. No meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Moisés viu, olha para mim, por gentileza. Moisés teve a visão do próprio Deus. Essa sarça que ardia em fogo, mas não se consumia, era o próprio Deus. Foi a primeira manifestação de Deus ao homem em forma de fogo. E Moisés viu. E o interessante é que quando ele passava ainda, quando ele avistou de longe aquele fogo, aquilo chamou a atenção dele. E ele quis se aproximar desse fogo. Quando ele se aproximou, até então, antes dele se aproximar, era um anjo que estava ali. Mas quando houve da parte dele esse interesse de se aproximar para ver esse fogo e essa sarça que ardia em fogo, porque imagine você, ele percebeu que não se consumia. E de fato esse fogo, que hoje nós entendemos que é o Espírito Santo, ele não se consome. Pelo contrário, quanto mais você busca, mais você tem, mais ele queima dentro de você, mais ele arde dentro de você. E quando Moisés teve essa visão, isso chamou a atenção dele. Foi assim que Deus se apresentou a Moisés, pela primeira vez. E já era uma tipologia, já era o próprio Deus ali, sendo representado pelo fogo, sendo o próprio fogo. E esse fogo que apareceu para Moisés, lá atrás, lá no monte, é o fogo que hoje nós recebemos, temos, através do Espírito Santo. Esse fogo que estava na sarça, ele hoje está dentro de você. Esse fogo que apareceu para Moisés, há mais de 2000 anos atrás, é o fogo que hoje você carrega dentro de você. É o fogo que te trouxe aqui nessa noite. É o fogo que vai encher este lugar. O que faz encher? Eu vou te mostrar aqui algo que você vai entender melhor ainda do que eu estou falando. Hoje você é o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Somos o templo aonde esse fogo habita. Quando Salomão foi consagrar o templo, vamos então agora para segundo Crônicas, capítulo 7. Segundo Crônicas, capítulo 7, no versículo 1. Olha o que aconteceu. Isso eu estou falando do Velho Testamento. Daqui a pouco nós vamos para o Novo Testamento. Estou no Velho Testamento.
No versículo 1 diz assim: e acabando Salomão de orar, depois de ter preparado o templo, desceu fogo da onde? Do céu, e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu a casa. E hoje essa casa somos nós. Hoje essa casa não é o templo, não são essas 4 paredes. Hoje essa casa somos nós. Somos nós. Hoje essa casa é você. Ele encheu o templo, porque até então ele não podia habitar dentro do homem. Quando ele apareceu a primeira vez para Moisés, a vontade de Deus já era estar dentro de Moisés. Mas isso ao homem ainda não havia sido revelado. Quando Salomão preparou o templo e fez a oração, o fogo veio. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo quer falar nessa noite. Eu não sei se você está entendendo da importância, o quanto você é importante, melhor dizendo, para Deus. Quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua vida? Você vale mais do que o templo humano, o templo físico, melhor dizendo. E você, o interessante é que quando isso acontecer, vamos acompanhar aqui, versículo 2: e os sacerdotes não podiam entrar. Isso aqui que eu fiquei assim pensando, eu falei, meu Deus. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Não sei se você está entendendo que o homem tinha que ficar de fora. O homem ficou de fora. Nisso eu estou falando do tempo de Salomão. Hoje, o Senhor não quer que você fique de fora, pelo contrário, porque sem você não tem como esse fogo descer. Hoje essa casa aqui vazia, como o pastor Marcos costuma falar, quando a gente vem aqui, a igreja está fechada, como eu cheguei hoje, isso aqui é um deserto. Mas quando começa a chegar, e a gente vê fogo para todo lado, a gente vê chamas indo para lá e para cá, chamas enchendo esse lugar, e quanto mais pessoas vai se aproximando, mais vai ardendo o fogo, mais vai pegando fogo. Imagine se nós tivéssemos agora isso aqui cheio de jovens. Como é que esse lugar não estaria mais quente? Mas eu quero dizer para você, como eu vi essa semana no congresso que eu participei, numa reunião de pastores que eu participei, café de pastores, uma coisa que eu vi que eu achei interessante: você vale mais que 1000. Você que se rendeu a Cristo, que está aqui hoje, obedecendo ao Senhor, você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus. Entenda que o homem não podia entrar. O homem ficou de fora. No versículo 3: e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Eu quero saber, o Espírito Santo quer saber nessa noite, quantos estão prontos para sair daqui como tocha humana, para onde pisar, esse fogo ser notório em qualquer lugar. Faça assim: pastor, eu quero ser essa tocha viva. Eu quero ser essa tocha viva. Oh, aleluia. É isso que o Espírito Santo está esperando de você nessa noite. É isso que Deus está esperando de você nessa noite. Jesus, quando apareceu,
depois da sua morte. Agora sim eu vou para o Novo Testamento, Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Jesus apareceu para alguns homens. E o interessante é que a sensação que eles tiveram, a experiência que eles tiveram por um momento foi a experiência que Moisés teve. Mas até então eles não tinham reconhecido que era o Senhor. No versículo 13 de Lucas 24. E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia estava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como quem fechados, para que não conhecesse. E ele disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estás triste? Versículo 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que têm sucedido nesses dias? Perguntando. Ele perguntou: quais? E lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e dos príncipes os entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, e dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Versículo 25. E ele lhe disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha, melhor dizendo, que o Cristo padecesse essas coisas e entregasse a sua glória, da sua glória. Versículo 27. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que lhe se achava em todas as escrituras. Versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam mais longe. E eles constrangeram-se, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura, ao fogo aí, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, os quais abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam a congregação, os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E cá, a gente não... Olha para mim, você sentiu, eu imagino aquela conversa desses homens, você sentiu algo diferente quando ele falava com a gente? Não ardeu o nosso coração? Não arde o nosso coração hoje quando nós falamos das coisas do Senhor? Você não sente também esse fogo dentro de você, que às vezes a gente está tão... Deus, ele toma tanto lugar, Ele toma tanto a nossa vida, melhor dizendo, que às vezes não dá nem vontade de parar. No devocional, você às vezes perde até a hora. Às vezes no momento que você está ali com Deus,
você sente, você tem a certeza, não digo nem sentir, porque nós vivemos pela fé, mas você tem a certeza que Ele está ali contigo. Não é isso que acontece? Não arde o nosso coração quando nós nos inclinamos para as coisas do Senhor? Esse fogo é o Espírito Santo. Esse fogo é Deus. Ontem eu estava reunido, eu vim aqui para a igreja para resolver algumas coisas, e eu saí daqui, era quase 9 horas, e o grupo de louvor, junto com o PID, da juventude, estava reunido aqui na casa do Pedro, e quando eu cheguei lá, eu sentei, ali a gente ficou trocando algumas ideias, com respeito às coisas do Senhor, e o coração ia ardendo, ia ardendo. Quando a gente começou a orar, o Espírito Santo, Ele veio de uma forma sobrenatural. Quando a gente começou, a coisa vai fluindo. Você quer ter certeza que o Espírito Santo está nesse lugar? É só você perceber isso. As coisas começam a fluir. Vai fluindo, 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 de uma forma sobrenatural. Então eu quero que você entenda, nessa noite, que Deus tem algo para fazer na tua vida. Deus tem algo para fazer na tua vida espiritual. Deus quer te levar muito mais além. Lembra do fogo que apareceu para Moisés. O fogo que também acompanhou o povo quando eles saíram do deserto. Esse mesmo fogo é o que habita em nós. Pastor, ainda não conheço. O que eu devo fazer, pastor, para receber esse fogo? Primeira coisa que você deve fazer é se arrepender, entregar sua vida para Jesus. Aí você vai passar a ter parte com Ele. Ah, pastor, eu tenho que fazer, como diz aí fora, uma corrente de 7 dias para receber esse fogo. Não é isso que está escrito. Ah, pastor, eu tenho que subir no monte e descer para receber. Não, não é isso. Moisés subiu porque foi a primeira aparição, e lá ele subiu e falou com Deus. Mas Deus Ele não falou que para a gente receber esse fogo hoje, a gente tem que ir lá para o Monte Sinai, a gente tem que subir e descer o monte. Nada disso. Nada contra o monte. Mas aí mesmo onde você está, esse fogo pode descer sobre a tua vida. E ele vai descer. Atos capítulo 2, para a gente encerrar. Atos capítulo 2, no versículo 3. Versículo 2. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas, olha só, versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia. Eu gostaria de convidar você agora, fechar sua Bíblia, você se desligasse de tudo lá fora. Hoje eu vou fazer algo diferente. Pastor, o senhor começou com a palavra, geralmente a gente faz um louvor. É assim que o Espírito Santo, Ele está pedindo para que nós venhamos então fazer. Fique de pé. Se desligue de tudo lá fora, com seus olhos fechados. Oh, aleluia. Oh, Santo Deus. Pai, eu peço, Senhor Deus, faça a tua vontade neste lugar. Aleluia. Venha, Deus, com a tua Shekinah, Pai. Oh, Santo Deus, aleluia. Hoje nós somos o templo do teu Espírito. Oh, Santo Deus. Oh, Pai, aleluia. Faça esse fogo vir nesta noite. Oh, Santo
esse fogo arder dentro de nós. Aleluia. Oh Deus, essa experiência, Pai, ó Santo Deus, que esses homens tiveram com o Senhor em Pentecostes, porque a experiência que eles tiveram em Pentecostes foi maior do que aquela que Moisés, sabe, que Salomão, que Elias e outros tiveram, Senhor. Sabe por que eu falo isso? Porque, meu Pai, nós estamos vivendo a nova aliança. Oh, Senhor, nós estamos vivendo a nova aliança. Aliança, Pai, oh, Senhor, aleluia, que nos aproxima do Senhor. Aliança que fez o véu se rasgar, oh, aleluia. Hoje nós temos acesso livre ao Senhor. Não precisamos mais, Pai, oh Deus, que outros venham para levar a Ti a nossa oração, oh Deus. Hoje o Senhor nos envia o Teu Consolador. Hoje o Senhor nos envia o Teu Espírito, aleluia. Esse fogo que arde dentro de nós.